Aqui vão algumas dicas do que você deve e não deve fazer quando for evangelizar. Para começar, conquiste a atenção da pessoa. Às vezes é preciso coragem e criatividade. Jesus te ama! Jesus, mais 300! Olha Jesus, compra um, leva 3 em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Água de coco ou água da vida, pra mim não tanto faz. Leva Jesus porque Jesus é mais. Olha, valeu a tentativa. Mas tente ser mais suave, não faça pressão. Experimentar? Quer experimentar? Hein? Aqui, ó. Aqui. Quer experimentar Jesus? Quer experimentar Jesus? Aqui? Não? Hã? Aceitar Jesus? Ei, conhece Jesus? Conhece? Jesus? Hein, Jesus? Não? Poxa. Também não precisa ser tão discreto assim. Seja mais natural. Ei, turminha! Tudo batuta aí, piazada! Só, ei, guri! Jesus te ama, meu! Só, pode escrever. Não! O que você está fazendo? Seja você mesmo, não force a barra. Daí, cara. Daí, velho. Obrigado. Ai. E aí, tá da hora o rolê, né? Pô, tá da hora, cara. Eu vi que você tá acertando várias manobras ali. Faz tempo que você anda. Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara. Eu tô andando faz um tempinho já, velho. Minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar da história de outro cara pra vocês. Isso aí! Agora que você conquistou a atenção, crie interesse. Faça boas perguntas que continuem a conversa. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí. Minha mãe sempre quis me levar pra lá, eu sempre... Esse cara não para de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Olha o tamanho. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara, porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha avó no karatê. Aí ela vai me matar. Ele fez uma pergunta? Sorri, concorde. E a minha mãe até acabou indo parar no hospital. Ah, não, é treta, cara triste. Ufa, foi por pouco. Meu, presta atenção. É muito importante ver o que a pessoa tem a dizer. Porra, que bom que você me chamou pra correr, viu? Meu, tô muito estressado esses últimos dias, cara. Eu nem sabia que você corria, meu. Ih, cara, isso aqui é minha segunda casa. Bato cartão aqui todo dia. Mas hoje eu te chamei, mas é pra gente conversar mesmo. Sério, meu? Sério. Pô, cara, tava precisando disso, viu? É isso aí. Agora que você conhece bem a pessoa com quem está falando, crie o desejo de seguir a Jesus. Você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não possui a coisa mais importante da vida. Ah, mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, é que, eu acho assim, até, respeito a tua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que, mas se Deus realmente existe, por que as crianças na África passam fome? Cara, é que na África, eles são, não sei. Meu amigo, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Agora que há um interesse, compartilhe o evangelho de um modo simples de se entender. Olá, varão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos? Eu vim lhe trazer o bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o manto santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Ei, amado, vigia esse evangeliquez, hein? Mas e aí, como é que é esse negócio de Jesus, hein? Me explica mais, hein? Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Espera aí. Salomão gerou Roboão. Tá, cara, eu só queria saber de Jesus. Calma, velho. A gente tá na parte do Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Tá bom? Sem exagero e enrolação. Seja claro e direto. Tente usar os 4 pontos principais. Número 1. O plano de Deus. Desde o início,
Deus criou o homem para ter comunhão e harmonia com Ele. Deus tem um plano para você. Número 2. O problema. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3. O amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E número 4. A decisão mais importante. Mas Jesus vive. E hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Você chegou no ponto crucial. Muitos cristãos travam nessa hora. Agora é tudo ou nada. Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Calma aí, eu vou ligar pro grupo aqui do evangelismo. Só um minutinho. Informamos que não existe um 0800 do evangelismo. Então vai na minha igreja, cara. Cara, daí quando ele falar alguma coisa assim, tipo, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho que aceita, já era. Cara, tá tudo aqui na Bíblia, pega pra você e depois você me devolve. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus, fala com ele aqui rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida pra Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer pra você. Coisa rápida. Jesus morreu numa... terça-feira. Outra, vamos pra outra. Quantos animais, essa é capciosa, quantos animais tinham na Arca de Moisés? Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte. Amiga, você quer receber Jesus? Então repita essa oração comigo. Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para eu repetir isso? Uhum. Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto em que eu quero chegar é: todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples, algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja você mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. E creio que morreu por mim. Perdoa os meus pecados. E entre em meu coração. Eu creio que ressuscitou dos mortos. E que hoje vive. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. 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 Estamos cada dia mais próximos do dia de evangelização global. Milhões de cristãos pelo mundo inteiro sairão levando o evangelho às pessoas. Eu acredito que a solução para o nosso país está em Jesus. Não fique fora desse movimento, faça parte dele. Em nossa página no Facebook você... Legal. Obrigado aí, Caio. Conseguiu aí buscar. Eu queria colher algumas reações de vocês em relação ao que vocês perceberam e as dicas, né, que o vídeo dá sobre evangelização. Ao olhar o que te chama a atenção, o que você queria destacar, enfim, com vocês aí. Deixa eu ouvi-los. Oi, Edson, Cristina, boa noite. Oi, Cris, beleza? Tudo bem. Eu tinha, há muitos anos atrás, eu tinha essa dificuldade. É que a gente quer tornar uma coisa mais complicada do que ela, na realidade, ela não é complicada. Ela é muito simples, né? É só 4 passos, como foi bem colocado aí, mais nada. Né? Foi muito bem colocado esses 4 passos, muito simples. Legal. Eu, com as minhas alunas, por exemplo, no artesanato, agora, online, eu, em particular, tenho uma que não é cristã,
E a gente, assim, tem trocado muitas coisas a respeito de Deus, por conta de um filho que tem dificuldade com eles ali, né? Mas o que nos une ali é o artesanato. E por conta disso a gente acaba também se envolvendo na evangelização, né? É que nem uma casa que estava ali no skate, por exemplo. O Edson, complementando aqui rapidinho o que a Cristina colocou, eu acho que muitas vezes a gente quer complicar as coisas, né? A gente quer complicar, e aproveitando que você comentou dos Gideões, né? Eu já comentei que Cristina e eu fazemos parte dos Gideões, né? Sim. O versículo áureo dos Gideões é Isaías 55:11. E a palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz, né? Então, se nós não complicarmos, né, o Espírito Santo, ele vai atuar na pessoa, né? E Deus, né, o Espírito Santo vai convencer ele. Quer dizer, muitas vezes a gente quer, né, no evangeliquez, né, nessa coisa toda, mas na hora, eu acho que antes de começar a orar, na hora de começar a falar, nós pedimos para que o Espírito Santo esteja nos revestindo, né, nos capacitando a estarmos falando com as pessoas, né? Eu não lembro se eu já comentei isso, né, mas há muitos anos atrás, antes de casar com a Cristina, quando eu estava lá em Santos, eu fazia parte da Igreja Batista do Marapé. E todos os domingos à tarde, a gente ia fazer evangelismo, e eu cheguei na casa de um casal de idosos, lá, dois portugueses, né, o São José. E aí o São José, eu comecei a falar com ele, né, falei que eu queria dar um presente para ele, falei da Bíblia e tal. Ele falou, olha, na próxima semana, no próximo domingo, você vem aqui e aí a gente vai se sentar com muito mais tempo, né? Na semana seguinte, eu tive um compromisso, não pude ir. Na outra semana, eu fui. Na hora que eu cheguei, eu encontrei com a esposa dele. O seu José tinha falecido, né? Então, é bem similar àquele exemplo que você deu lá com a sua colega, né? Que faleceu também, né? Então, nós nos colocamos diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja nos capacitando, esteja ministrando, esteja nos usando, né? E aí a coisa vai que vai sem qualquer problema, né? Sem dúvida tem que ser na dependência de Deus, e quem faz é o Espírito, né? A gente vai compartilhar e o restante é obra de Deus, né? Ele está fazendo, na verdade, inclusive em nós, para que a gente tenha essa ousadia, né? Tenhamos a sabedoria, o discernimento para anunciar, né? Mas é interessante, né? A camarada apresenta aí no vídeo alguns equívocos que a gente toma, às vezes, né? No nosso linguajar, às vezes na nossa pressa de abordar a pessoa, ou, né, usamos de palavras que é um contexto que ela não conhece, está longe da rotina dela, ou mesmo acreditar que somos nós que vamos convencer a pessoa, né? Então, ele dá dicas aí interessantes e a gente vai observando, né? Então, aquele camarada que tenta, né, o do skate, tenta ser aquilo que ele não é e acaba pagando o maior mico lá, né? Não sabe andar de skate e está querendo impactar a galera, né? Acho que uma das coisas principais é a autenticidade nossa. E aquele rapaz que está correndo né, praticando aí uma corrida com um colega, aproveita de um ambiente. Então você tem sua academia, às vezes, você está praticando esportes, andando de bike, fazendo caminhada, e ali você tem contato com pessoas, e às vezes essa coisa da sua rotina se torna uma oportunidade, ou de criar uma oportunidade para abordar a pessoa. Eu vejo muitas vezes, nós temos grupos, né,
que andam de bike, andam de moto, que fazem caminhada e tal, e às vezes não se aproveitam, não se valem dessas oportunidades para agregar pessoas e fazer desse hobby, ou dessa prática esportiva, desse gosto, uma oportunidade para compartilhar o Evangelho, para se aproximar das pessoas, né? Então, lembra, eu estou sempre falando isso e tentando despertar em vocês, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida, naquilo que, né, faz parte do seu ambiente, do seu cenário. Quem sabe você identifica coisas e pessoas que você pode desenvolver um relacionamento e ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com essas pessoas, né? O Caio está me dizendo que encontrou o outro vídeo. Vou pedir para ele rodar, então. Deixa eu ver se a gente consegue olhar. O que me chama a atenção nesse outro vídeo é o esforço dessa pessoa, dessa senhora, para fazer com que o Evangelho, de alguma maneira, chegue no seu contexto. É isso mesmo, Caio? Você está com o vídeo aí pronto? Na realidade, não é o da senhora, é um que tem o título A Visão do Movimento. Ok, tá. Então esse é da área de então. Vamos dar uma olhadinha, também é rapidinho. Eu quero ter um pouco esse conceito aí. Então pode rodar esse para mim, por favor, Caio. Beleza, aí depois eu procuro também o da senhora. Tá bom, beleza. Estou só tentando destacar algumas coisas diferentes, né? E como elas são oportunas na oportunidade de evangelização. Há ministérios diversos hoje que enfatizam, né, ou despertam as pessoas que praticam esportes de alguma maneira e aproveitar desse ambiente, que é algo que todos nós de alguma forma também praticamos ou nos envolvemos, olhando para isso como uma oportunidade de criarmos relacionamentos e esses relacionamentos abrirem para nós oportunidades de proclamação do Evangelho, né? Então nós temos agências e missões que trabalham exclusivamente com a missão de alcançar pessoas da área de esportes, né?
Eu, ao longo da minha vida, tive oportunidade de conhecer alguns atletas, né, de alta performance que foram alcançados no ambiente da sua área de competição, da sua prática, né, esportiva, e alguns desses foram ícones, né, dentro do esporte brasileiro para que nascessem ministérios e acontecesse uma ação intencional nas diversas modalidades esportivas, na prática e na proclamação do Evangelho, né? Há muitos anos atrás, eu tive um contato com João Leite, que foi jogador, né, goleiro da seleção brasileira, e fundador de Atletas de Cristo, por exemplo, né? O João Leite foi um dos pioneiros nisso aí. Tive contato com Baltazar, que foi conhecido como artilheiro de Deus, né? Fez carreira no Brasil e depois muitos anos no Japão. Jorginho, né, que também jogou na Europa muitos anos. Jorginho foi um camarada que na Europa teve um impacto muito grande como um atleta cristão, compartilhando o evangelho das coisas. E depois esses movimentos entre atletas foi crescendo e tivemos, né, referências em muitas modalidades, em diversas delas, pessoas que nesse ambiente dos treinamentos, dos centros de treinamentos, e no convívio com outros atletas, e até atletas que tiveram bastante sucesso na sua carreira, foram importantes quando compartilharam sua fé. Mas aí você olha para você, poxa, eu não sou alguém, né, nesse sentido, mas muitas vezes nós estamos numa academia, nós estamos num campinho de futebol, ou jogando basquete, vôlei, ou treinando, ou temos perto de casa algum local onde pessoas treinam, pessoas se reúnem, por exemplo, as quadras da Unicamp. Enfim, há pessoas em todo lugar, de alguma maneira, praticando atividades esportivas. E, de repente, você pode olhar para esse grupo, para essas pessoas, e encontrar um espaço ou uma oportunidade de se aproximar daquele grupo. Talvez nem seja seu forte, nem seu esporte preferido, mas de repente você pode ter uma compaixão por aquelas pessoas e se aproximar delas e talvez conseguir a oportunidade de proclamar o Evangelho para aqueles que estão nesse ambiente, né? Então, é um público desafiador. Eu não sei se acho que eu contei para vocês, né, outro dia, sobre essa questão de distribuição de pão diário, devocional, né? Um treinador de um time de Minas Gerais, que é de Cosmópolis, e todo ano ele tem, depois que uma vez o material chegou às mãos dele só, ele gostou tanto que ele solicitou o material para entregar para toda a comitiva dele, né? E tem sido assim todo ano, ele tem solicitado para a gente. Então, pensa aí, talvez na academia do seu condomínio, do seu bairro, ou crianças, adolescentes em algum lugar. De repente essa seja uma oportunidade, ou você de repente vai fazer caminhada no lago, perto da Unicamp, em algum lugar, ou sei lá, né, onde você está praticando algum tipo de atividade esportiva, de repente isso pode ser uma oportunidade. Uma vez na igreja, dando aula, né, sobre evangelização, eu comentei na classe, né, sobre uma coisa que eu tinha visto algumas pessoas usando, né, em alguma circunstância, uma camiseta com uma frase, alguma coisa sobre Jesus. E essa frase na camiseta era tão impactante que abria a oportunidade para compartilhar do Evangelho, né? E meses depois dessa aula, aquela pessoa na igreja me encontrou e falou: Edson, eu mandei fazer uma camiseta com aquela frase,
Eu mencionei algumas frases, acho que uma delas era Jesus está vivo. De um lado, né? E do outro, eu falei com ele hoje. Ou seja, a prática da oração, né? A gente fala com Deus, ele está aí, está vivo, está nos ouvindo, né? E ele gostou da ideia, mandou fazer a camiseta. Ele falou: eu tenho feito caminhada com essa camiseta e ela tem me dado a oportunidade para compartilhar o Evangelho, né? Então, interessante, uma coisa muito simples, uma ideia muito simples. E a pessoa adotou a ideia e estava tendo uma boa experiência com isso, né? Então, são algumas coisas muito simples que nós podemos fazer, praticar e desenvolver, né? Eu queria apresentar só um slide aqui e quero compartilhar algo que eu fiquei devendo para vocês da outra vez. Na verdade, eu me programei para falar sobre isso nessa semana, como eu tinha mencionado, sobre fases de transição. Nós mencionamos alguma coisa na semana passada, eu quero fazer a ponte das duas ideias, né, sobre portas abertas, né, de orar por isso e de perceber no dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós temos portas abertas para a proclamação. E algumas delas são fáceis de identificar, outras são mais difíceis, outras a gente ora para que Deus abra. Nós vimos alguns textos sobre isso, né? Paulo, em Coríntios, falando, aí se abriu uma porta ampla, né, e promissora, né, para proclamar o Evangelho. Depois a gente viu isso em Colossenses, né, ele pedindo oração para que Deus abrisse uma porta, né, de entrada para a proclamação da mensagem. E eu acredito que isso tem a ver com a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Nós estamos com o nosso, estamos sempre online, né, em relação a isso aí, sempre antenados, sempre conectados, e percebendo portas que se abrem para a gente proclamar o Evangelho. E Paulo fala aos Colossenses, né, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E depois eu queria entrar nesse conceito, né, de fases de transição, pessoas que estão vivendo em fases de transição, e nós mencionamos algumas delas semana passada, e eu falei, por exemplo, sobre luto, né, que eu queria contar uma história sobre isso aqui. Mas aqui, de novo, pessoas que estão em fase de transição têm um espaço mais aberto, né, e nós mencionamos vários deles, tem uma lista aqui para vocês pensarem, né. Então, a morte de um amigo íntimo, e nós temos também a ideia do luto e coisa assim. E o melhor testemunho é o que acontece no momento certo, foi que nós trabalhamos um pouquinho assim. Mas eu queria, talvez, vamos completar esses 10 minutos da aula aqui, fechando com esse testemunho aqui, tá bom? Se eu chorar no meio dele, por favor, é porque realmente é marcado de emoções. Acho que há 4 anos atrás, eu não tenho exatamente agora, eu já perdi um pouquinho quando isso aconteceu, mas eu imagino que foi há 4 anos atrás. Vocês se lembram? Bem, era um dia 1º de janeiro, né, a gente estava tendo culto no domingo, e foi o Wagner que pregou naquela ocasião, naquele dia, e foi uma mensagem desafiadora, assim, da gente pedindo a Deus para sermos instrumentos nas mãos dele, sermos usados por ele nesse novo ano, né, que estava iniciando e coisa assim, e aquilo, né, estava bem claro na minha mente, né? Eu acho que eu fiz uma oração ali, pedindo, Deus me usa, né, para a tua glória, isso, aquilo e tal. Eu tinha escutado de uma tragédia que tinha acontecido em Campinas, e eu fui, naquele dia nós fomos almoçar na casa da minha mãe, e ela abordou, né, e falou, olha, você viu o que aconteceu essa madrugada e coisa assim e tal. Eu não estava bem ao par da notícia,
mas havia acontecido uma chacina em Campinas. Uma pessoa, na virada do ano, imagino que vocês devem se lembrar dessa história, na passagem de ano, do dia 31 para dia 1º, um cara entrou numa festa de família, armado, e matou 11 pessoas de uma mesma família, inclusive sua esposa e seu filho. E eu, no final da tarde, eu tomei eu li alguma coisa sobre isso, mas não entendi muito. À noite fui para a igreja, tínhamos programação, e quando eu voltei da igreja à noite, em casa, eu fui me inteirar do que tinha acontecido. Poxa, era uma notícia trágica em Campinas, né? Acho que faz parte da nossa vida ter interesse, né, por aquilo que acontece próximo de nós. E lendo aquela reportagem, enquanto eu estava lendo e vendo aquela tragédia que tinha acontecido tão perto de nós, né, Deus foi mexendo no meu coração com aquilo lá. Enquanto eu lia a reportagem, me inteirava do que tinha acontecido, abriu assim, um link ali de informações de um jornal de Campinas falando que o velório daquelas pessoas estava acontecendo em Campinas, e já estava, né, os corpos já estavam lá e tal. E eu fiquei olhando para aquela notícia, para aquela cena tão trágica, tão difícil, tão dura, uma mensagem, né, uma cena tão difícil de digerir, mas eu fiquei pensando como que aqueles familiares que sobreviveram, e os amigos, né, como que aquelas pessoas estariam diante de uma situação dessa aí, tão trágica, tão triste. E Deus mexeu comigo, eu falei, isso já era em torno de 11h30 da noite, talvez, se não um pouquinho mais. Eu falei com a Geisla, imagina o sofrimento dessas famílias e dessas pessoas nesse cenário. E eu falei para ela, eu vou até lá, né? E eu pensei que, como sendo já noite, de madrugada, pudesse não ter muita gente lá, e seria uma oportunidade de me aproximar daquelas pessoas. Nós oramos, e eu saí de casa, já era acho que 1 da madrugada, ou 00:30, sei lá. Eu passei pela igreja, peguei livretos, peguei pão diário, né? Juntei um materialzinho e fui para lá, pedindo a Deus que me desse uma oportunidade de levar algum tipo de consolo e conforto e esperança para aquelas pessoas que eu encontrasse ali. E de fato, bom, eu não conhecia ninguém, eu não sabia quem era, eu só tinha, na minha mente, era imaginar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que tinham perdido tanta gente de uma maneira tão trágica. E eu fui para lá, e chegando lá, me deparei com aquela cena tão difícil, né? Naquelas salas, haviam 3 salas ali ocupadas, e haviam 11 corpos ali, 11 pessoas mortas numa mesma noite por uma só pessoa, né? Assim, uma cena muito difícil, sempre é muito difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho legal compartilhar, porque nos desafia diante de cenários desafiadores, né? E eu estava ali olhando aquela cena, bem difícil, e encostou ao meu lado um homem carregando uma pessoa numa cadeira de rodas. E aquele homem estava meio enfaixado, e ficou contemplando os caixões, e eu me aproximei dele e comecei uma conversa. Tinha um cara carregando, né, aquela cadeira de rodas e a pessoa sentada. Eu comecei a conversar com os dois e perguntei para ele se ele conhecia alguém das vítimas. E o cara que estava na cadeira de rodas, ele era da família e ele estava naquela festa. Ele estava lá no momento. Ele levou 2 tiros e sobreviveu,
e como os tiros não foram fatais, ele assim, não era num estado tão grave, ele foi liberado para acompanhar os sepultamentos, né? E eu comecei a conversar com ele, e ele falou, olha, ali está minha mãe, ali está minha irmã, minha sobrinha, e ele foi relatando as pessoas que estavam ali, a filha dele, né, estava lá, a mãe, cunhada, enfim, a maior parte das pessoas eram família daquele homem. E ele tinha conseguido escapar. E a esposa, ele mostrou, minha esposa está ali, a esposa tinha uma criança no colo, era a neta dele, filha, essa criança, filha da filha que tinha sido assassinada, né? E os tiros não acertaram certeiro, ele sobreviveu, e a esposa foi poupada porque estava com esse bebê no colo, né? Por isso a pessoa não atirou nela, né? E a mulher do cara que assassinou estava do lado, na outra sala, o filho, uma criança de 12 anos. Bom, eu vou dizer para você, sinceramente, humanamente falando, estar ali não era uma coisa fácil e não era o lugar mais desejado de estar. Mas eu entreguei uma literatura para aquele homem, para os dois, e depois conversei com muitas pessoas da família, estavam totalmente abatidas, transtornadas, perdidas, né? Haviam pessoas que tinham vindo de longe, né, para familiares, parentes. Eu pude conversar com uma família que tinha vindo de Minas Gerais, entreguei livretos, entreguei folhetos, e eu passei a madrugada ali com aquelas pessoas, né? Orando com alguns, compartilhando do Evangelho com outros, conversando com elas. E quando amanheceu, já mais ou menos 5:30 da madrugada, aí a reportagem já chegou, começou a ter movimentação, era a hora que eu entendia de sair daquele ambiente, né? Mas o que nos faz fazer, o que me fez fazer algo assim, foi a empatia e a preocupação, né, e de me colocar no lugar daquela pessoa e imaginar a dor daqueles que sobreviveram diante de uma tragédia tão grande, né? Eu não sei o que Deus fez ou vai ainda fazer com aquilo que foi distribuído, com aqueles livros, com o material, se usaram, se não. Pessoas passavam por lá, eu fui entregando, amigos da família. Havia muita dor, muito sofrimento, né? Mas a minha tentativa era levar uma palavra de esperança e de fé, e que aquelas pessoas pudessem ouvir do Evangelho. Então, sinceramente, não queria estar. Até hoje, falar nesse assunto sempre é um grande desafio. Mas eu entendia que, como cristão, como alguém que encontrou em Jesus a esperança, o perdão, né, a segurança de vida eterna, essas pessoas precisavam ouvir essa mensagem. E eu pedi a Deus graça e força e fui até lá. Então, às vezes, você e eu estamos em situação, né, que a informação chega até nós, né, e o que nós podemos fazer diante da informação que chega até nós? Será que aquela informação chegou por chegar, como chega para todo mundo? Ou eu, de alguma forma, posso fazer alguma coisa mediante aquela situação? Eu não tinha nada a ver com aquilo, eu não conhecia absolutamente ninguém, mas eu sabia que a única mensagem que poderia trazer consolo, conforto e esperança era o Evangelho do Senhor Jesus. E eu, conhecendo esse Evangelho, eu não podia ficar diante dessa cena parado, imóvel, né, e não fazer nada.
e compartilho isso com vocês com esse temor, né, de que nós temos essas responsabilidades diante daquilo que está ao nosso redor. E que Deus nos dê a graça e nos mova e nos mobilize para fazer aquilo que Ele quer que faça. Todos os dias, né, ao nosso redor, pessoas partem desta vida, né? E pode ser que você seja esse instrumento que vai levar, a esperança, né, a fé e o evangelho para uma pessoa que numa hora dessa de dor e sofrimento possa, né, encontrar a esperança ali em Cristo Jesus, né? Então, é uma fase de transição. Aquelas pessoas iam viver uma nova realidade, um novo momento, né? E eu entendia que aquele momento era um momento oportuno, né? Uma porta aberta para proclamar o Evangelho para as pessoas que passassem por ali. Então, estejam sempre, né? E é uma oração minha e pode ser de cada um de nós. Estarmos sensíveis, né? Estarmos abertos a ouvir a voz de Deus. Parece uma loucura, né? Mas eu fico feliz, porque ao ouvir a voz de Deus, responder positivamente a ela. Nem sempre isso acontece, nem sempre tem essa proatividade, né? E nem sempre essa sensibilidade. Mas que Deus nos dê a graça, né, de, nessa semana, durante esses dias, se Deus nos der, a gente perceber a porta aberta, alguém numa fase de transição, não perdermos a oportunidade de proclamar o Evangelho. Que Deus nos capacite, nos habilite, né, e nos fortaleça para isso. Não perdemos as chances, nem as oportunidades de proclamarmos esse Evangelho maravilhoso. Amém? São 17h04. Estou aqui, né, aberto para uma pergunta, se tiver, senão nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nessa semana e que sejamos instrumentos na mão dele. Tá bem? Se alguém quer fazer alguma colocação, tem alguma pergunta, estou à disposição aqui, senão nós vamos orar. Não? Caio, por favor, conduza a gente em oração. Sim. Tempo. Tranquilo. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por essa aula, Deus. Te peço, Pai, para que possamos, ó Deus, realmente sermos quebrantados, ó Pai, pelo Senhor, para vermos, enxergarmos, ó Pai, a necessidade de fato, proclamar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem, ó Pai. Para aqueles que não têm esperança alguma nessa vida, que a gente possa ser sensíveis, ó Deus, a vê-los, enxergá-los como o Senhor os enxerga também, e que possamos, Pai, trazer essa boa nova, Deus, de esperança e de gratidão, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela vida do Edson, com todos esses testemunhos que ele tem trazido para nós, que possa servir de exemplo e motivação, Pai, para que a gente possa viver uma vida de integridade ao Senhor e viver uma vida que te honra e te glorifica, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.